Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico. Hoje vamos continuar com a nossa playlist aqui do livro do Merleau-Ponty, na coleção Os Pensadores. Hoje a gente vai continuar falando sobre o capítulo chamado Em Toda e em Nenhuma Parte, que fala sobre a história da filosofia, especificamente do item chamado Cristianismo e Filosofia. Eu coloquei já um comentário aqui, é possível? Bom, antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, compartilhar. Você pode ser membro do canal também, você pode dar o valeu, que é o like especial, e você pode ser um apoiador do canal através do Apoia-se. E dê uma olhada também nos meus livros. Segundo o link da descrição, você vai lá para o Clube de Autores, dá uma olhada em todos os meus livros. Alguns estão aparecendo aí. Eu já sempre falo muito deles, né? Então hoje eu vou pular direto para o assunto aqui. Então, Cristianismo e Filosofia. Por que eu escrevi É Possível, né? Evidentemente eu sei que é possível porque tem toda uma história de filosofia cristã, medieval principalmente, né? Lá com Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Abelardo. A gente tem uma playlist inteira aqui sobre filosofia cristã, inclusive, do livro lá do Filoteus, alguma coisa, esqueci o nome dele. Mas dê uma olhada aí, é uma playlist bem longa, um livro grande sobre filosofia cristã. Bom, o confronto com o cristianismo é uma das provas onde a filosofia melhor revela a sua essência. Confronto, tá vendo? Tá colocando. Não que haja de um lado o cristianismo unânime e do outro a filosofia unânime. Ao contrário, o que foi surpreendente na famosa discussão sobre este assunto há 25 anos, o que foi que teve? Ah, tá. A Nação da Filosofia Cristã, Boletim Sociedade Francesa de Filosofia. Bom, foi alguma coisa bem específica que aconteceu lá. É que adivinhávamos por trás do debate sobre a noção de filosofia cristã ou sobre a existência de filosofias cristãs, um outro debate mais profundo sobre a natureza da filosofia, e que neste ponto os cristãos não estavam todos do mesmo lado, nem os não cristãos. Quer dizer, não havia um consenso, um acordo. Aí ele vai citar aqui uma série de autores que participaram dessa discussão sobre a filosofia cristã, uma filosofia cristã ou filosofias cristãs. E aí ele vai trazer aqui o Pascal e o Malebranche. Bom, Pascal foi um pensador, ele está muito mais para matemático do que para filósofo, mas de certo modo na época não havia essa distinção muito grande. E o Malebranche, ele é um dos pensadores também lá entre os séculos 17 e 18, né? Que influenciou o iluminismo. Então são dois autores que eu me lembre vagamente, né, nunca li nenhum dos dois assim especificamente, mas sobre eles trazem discussões sobre a validade da religião ou não, certo? Especialmente o Pascal é muito conhecido pela chamada aposta do Pascal. Então, apesar de ser um matemático, né, um lógico, uma pessoa guiada pela razão, ele dizia que apostar na existência de Deus era uma aposta bastante assim, válida em sentido existencial, já que mesmo que Deus não existisse, você apostar que existe, você acaba sendo ganhando. Porque se não existir, você não perde nada, porque não vai acontecer nada. Então ele dizia que era uma aposta que valia a pena. Mas, bom, essa questão comanda toda a filosofia cristã. Para certificarmos disso, acompanhando a discussão de 1931, através dos meandros. Bom, aí ele vai trazer esse debate que aconteceu há 25 anos atrás, no caso do ponto de vista dele, né, em 1931. Aí eu destaquei aqui alguns elementos. Colocamos uma questão de fato, porém no terreno da história pura. E neste caso, a história cristã só pode ser afirmada ou negada de uma maneira totalmente nominal. De sorte que o presente juízo de fato somente será categórico se envolver uma certa concepção de filosofia. Ou então colocamos abertamente a questão em termos de essência. E neste caso, há que recomeçar tudo. Ao se passar daí a ordem dos mistos, é isso mesmo? E das filosofias existentes. Nos dois casos, perdemos o problema, que só existe para um pensamento histórico sistemático capaz de cavar abaixo das essências, fazer o vai e vem entre elas e os fatos,
contestar as essências pelos fatos e os fatos pelas essências, e em particular questionar sua própria imanência. Então, aqui nesse destaque aqui você tem os seguintes elementos, né? A filosofia buscaria, no estudo, na reflexão sobre as essências, puxar dos fatos elementos que demonstram essa essência. E aí ele está dizendo que, no caso das filosofias cristãs, essa essência, a essência divina, tal, ela pode ou não contribuir para uma compreensão dos fatos. Na minha opinião, é a minha visão, normalmente essas essências não acabam não sendo comprovadas por fatos, que é uma coisa que, já que é um modelo de filosofia que é dependente de um sistema confessional religioso, né? E aí essa essência, na verdade, está baseada em alguma coisa que não precisa, na verdade, né? Não pode, não precisa ser provado por fatos. Então aí cai numa problemática que aí diferencia bem, né, o que é uma filosofia cristã, né, uma filosofia religiosa, uma filosofia baseada na religião, de uma filosofia puramente dita. Mas não deixa de ser filosofia, essa é a questão. O cristianismo, de que nossa filosofia está repleta, claro, né? Eu estou lendo Spinoza mesmo, apesar dele, na verdade, a origem dele ser judaica, mas está cheio de elementos teístas, né? Cheio de elementos voltados para a divindade. Está repleta. É, para o filósofo, o mais surpreendente emblema do ultrapassamento de si por si. Para si mesmo, o cristianismo não é um símbolo, é a verdade. Então, o que ele está dizendo aqui é que, para o filósofo que é cristão, o cristianismo de que nossa filosofia está repleta, o filósofo que é cristão parte do princípio de que os elementos cristãos da realidade, digamos assim, da realidade cotidiana, são verdadeiros. Então vai influenciar na maneira como ele interpreta os diversos fatos que ele analisa. Há, portanto, novamente, conflito entre filosofia e cristianismo, mas agora é um conflito que reencontramos no interior do mundo cristão e de cada cristão, como um conflito entre cristianismo compreendido e cristianismo vivido, entre o universal e a opção. Bom, então aqui a gente pode interpretar da seguinte maneira, né? Então o pensador que é cristão, ele vai estar em conflito quando o que ele estuda, né, o que ele elabora de filosófico, entra em conflito com o dogma cristão que lhe é apresentado como realidade. Se a filosofia for uma atividade autossuficiente, se for, né, que não é, que começa e termina com a apreensão do conceito, e a fé um assentamento a coisas não vistas, e oferecidas à crença pelos textos revelados, a diferença entre elas é profunda demais para que possa sequer haver conflito. Acho que foi por isso que no título eu coloquei: será que é possível uma cristianismo de filosofia, né? Como é que é possível esse convívio? E o que ele está dizendo aqui é que a diferença é tão grande no modo de pensar entre o filósofo, né, a filosofia e o cristianismo, que não haveria nem conflito. Seria como são elementos ou realidades que estão em dimensões diferentes de compreensão da realidade. Então, por mais que exista no nosso ambiente, na nossa sociedade, no nosso meio, filosofia e cristianismo, são formas de ver a realidade que não entram nem em conflito porque vêm em aspectos muito diferentes. Bom, eu marquei aqui a questão da fé e da razão, que está embutida nesse debate, nesse conflito todo. Estamos, portanto, incapacitados para compreender a unidade da razão e da fé. Eu me lembro que Santo Agostinho, São Tomás de Aquino também, e outros pensadores cristãos medievais, acreditavam que a fé e a razão andavam juntas, que a razão servia para dar suporte à fé, inclusive. Mas realmente é muito difícil esse convívio entre fé e razão. Os conceitos da filosofia natural invadem a teologia, os conceitos religiosos invadem a filosofia natural.
Programa agostiniano, a verdadeira religião é a verdadeira filosofia. E por sua vez, a verdadeira filosofia é a verdadeira religião. Quer dizer, é uma tautologia, né? A religião verdadeira é filosofia e a filosofia verdadeira é religião. A invasão de nosso ser racional pelo atordoamento religioso. Qual seria, pois, a relação entre filosofia e religião? Religião e filosofia. A relação da filosofia com o cristianismo não pode ser a relação simples da negação com oposição, da interrogação com afirmação. A própria interrogação filosófica comporta opções vitais. Então, a interrogação filosófica é vital e, num certo sentido, mantém-se na afirmação religiosa. Então, seria positivo, pelo que a gente pode estar entendendo aqui, né, que a gente pode compreender da fala do Merleau-Ponty, seria possível que o questionamento incitado pela filosofia reforçasse a religião ou tornasse ela pelo menos mais palatável para uma mentalidade mais filosófica. O negativo tem o seu positivo, o positivo tem o seu negativo, justamente porque cada um tem em si mesmo o seu contrário. São irmãos e inimigos. Eu coloquei aqui como comentário, seria uma dialética nesse caso. Mas o problema é que a síntese é muito problemática. Ele está em século XXI, 2025, já tem um quarto de século XXI, e até hoje ainda tem brigas religiosas de vários tipos, né? Em níveis globais, né? Com guerras entre nações ou guerra civil entre pessoas de uma mesma nação. E no dia a dia, né? Com discussões, ações de demonstração de preconceito, né, contra religiões diversas, né, ou contra religiões de matriz africana, por exemplo, ou contra cristãos evangélicos por qualquer razão. Então, certo? Eu não vejo assim, apesar de ter muito preconceito contra ateus, mas o ateu é tão meio que invisibilizado na sociedade que acho que ninguém reclama muito da gente. Mas imagino que se tivesse uma coisa mais organizada, assim, mais expressiva, mais ostensiva de presença ateia na sociedade, com certeza também seria perseguido. Porque, ao meu ver, né, esse processo dialético aqui não está gerando uma síntese. Certo? Você tem o negativo e o positivo e você tem os contrários. Ele está chamando de irmãos e inimigos, né, filosofia e cristianismo. Mas não está gerando uma síntese. Uma coisa que seja possível um consenso. Bom, então é isso. Isso termina com o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Continuem assistindo aí a playlist aqui do Merleau-Ponty. Não se esqueça de se inscrever no canal, dá like no vídeo, comenta, compartilha. Seja membro, clique em Seja Membro, dê o like especial que é o valeu. E seja um apoiador do canal através do Apoia-se. É só clicar no primeiro link da descrição. E também dê uma olhada nos meus livros. É só clicar no segundo link da descrição que você vai lá para o Clube de Autores, onde tem todos os meus livros, certo? Os mais recentes estão aparecendo aí. Eu não vou falar novamente deles, que eu sempre falo nos vídeos. Mas dê uma olhada, clique aí no segundo link da descrição e dê uma olhada nos livros. Até o próximo vídeo. Valeu!